Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 7 vídeos que compõem o volume 13 desse mangá. Esse volume foca completamente nas semifinais do ZOT, com a batalha dos Space Karate Aliens contra o time do Reino do Genoma dos Venusian Seeds, revelando os competidores que participarão de cada time e nos mostrando quem ou o que é o Romê do Feu, aquele ser bestial criado a partir dos genes do Zeka. Além de nos apresentar uma nova personagem que fará toda a diferença na resolução dessa batalha. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Aproveita e já me segue lá na Twitch, que agora faço lives de terça a sexta. Battle Angel Alita, Gun Last Order, volume 13. Capítulo 75. Desejo Oculto. As semifinais se aproximam. O capítulo começa nos mostrando a base do Reino do Genoma da Republic Venus no ZOT, que foi completamente modificada com a matéria orgânica, tomando conta de toda a plataforma, como se a própria base se tornasse um ser vivo. Pissarro cria de Voivrer, o engenheiro-chefe do Reino do Genoma, adentra o local, acompanhado de alguns seres geneticamente modificados que o servem limpando e iluminando o local. E logo pergunta ao seu campeão como ele está. E nos é mostrado o capitão do Reino de Genoma, Romê do Feu, que enfrentou Zeka brevemente há uns dias atrás. Ele encontra-se em um estado de hibernação, mas logo acorda, perguntando a Pissarro quanto tempo de vida ainda tem. Que lhe responde que o ciclo de vida programado em seus genes pode ser reescrito, e o manda apenas vencer o torneio ZOT, que aumentarão seu ciclo de vida. E conta que também prepararam um prêmio especial, lhe mostrando um broto de uma flor que surge ali, o espantando. Ao desabrochar, revela uma linda garota desacordada lá dentro, que se levanta ao ouvir seu nome, Olympe, que era gritado por Romê em prantos, perguntando por que ela está ali. Olympe apenas diz que ele ficou admirável, o chamando por seu verdadeiro nome, Ygritte. Logo, suas lágrimas e tristeza se tornam ódio e fúria. Ele mostra suas garras e presas, querendo o atacar. Mas Pissarro corrige Olympe sobre o nome dele ser Romê do Feu agora. E ela comenta sobre ele ter recebido esse nome quando se tornou um representante venusiano. Mas para ela, continua sendo Ygritte. Dedos de roedor, Ygritte. E Romê se lembra de seu passado, quando suas garras e presas ainda eram pequenas e fracas. Ele era conhecido como Dedos de Roedor Ygritte. No ateliê, praticavam com lutas até a morte, era o único mundo que ele conhecia. Assim que destroçava seus inimigos, retornava, e Olympe o envolvia em seus braços. Ela tinha um cheiro diferente dos outros humanos, e dos Guignolls, ferramentas biológicas projetadas para lutar. O cheiro dela era bom. Olympe o ensinou muitas coisas que os instrutores de luta não ensinavam. Ele aprendeu sobre camuflagem e mimesis, que é quando um ser se assemelha a outro para obter alguma vantagem, como lagartas que se parecem cobras, por exemplo. Ver a verdade por trás da ilusão. E passou a aplicar isso em suas lutas, se escondendo em meio ao ambiente, atacando nos melhores momentos, deixando de ser precipitado. Ele observava, usava a cabeça para enganar seus inimigos. Não importava qual fosse, mesmo enfrentando armas colossais, o único objetivo de suas garras e presas enormes era devorar seus inimigos. Ele tinha essas garras e presas para que pudesse se tornar o rei do mundo. Então se tornou o Romê do Feu, o maior dos Guignolls, para que Olympe o abraçasse depois de cada luta. Mas um dia aquilo começou. Não importava quanto sangue dos inimigos ele bebia ou quanta carne devorasse, ele não conseguia saciar a sua fome. Seu corpo passou a metamorfosear, perdendo seus traços humanos, dando lugar ao focinho de um animal no lugar de seu rosto. Ele sentia que em alguns momentos se tornava uma fera bestial. E passou a ver a Olympe de outra forma, e isso começou a o atormentar. Romê via Olympe com outros olhos, ele queria devorá-la.
Esse desejo passou a ressoar dentro dele como uma voz em sua cabeça, que repetia o que ele queria. Até que um dia ele perdeu o controle e despedaçou a Olympe para saciar seu desejo de devorá-la. E enquanto a devorava, percebeu que não conseguia mastigá-la, sem saber o que era aquilo. Sua carne, sangue e ossos eram totalmente diferentes de um humano ou um guignol. Mesmo ela parecendo tão macia e deliciosa, Romê não conseguia devorá-la. Ele sequer percebeu cabos e fios saindo de seu corpo, mostrando que ela não era humana. Romê caíra em lágrimas, se lamentando por ter matado a Olympe, por não conseguir devorá-la. Por ter sido enganado, traído, iludido. Assim como a camuflagem e mimeses que ela o ensinara. E se pergunta se o cheiro e abraços de Olympe era tudo mentira. Logo, ele concluiu que foi enganado todo esse tempo, percebendo que seu verdadeiro desejo não era se tornar o rei dos Guignols. Aquela sensação que ele sentira não era porque estava faminto. Seu verdadeiro desejo era... Antes que ele pudesse terminar sua frase, ele cai, debruçado à frente de Olympe, que fica comovida com aquilo. Ela lhe pede desculpas por ter mantido o segredo sobre ser um androide, mas pede para que ele acredite nela, que seus desejos eram reais. Ele responde que ainda não sabe onde terminam as mentiras e começa a verdade. E Pissarro o interrompe, revelando que Olympe é uma boneca muito antiga, que deu muito trabalho restaurá-la. E se Romê for vitorioso nas semifinais, lhe dará a posse dela, para que ele faça o que quiser com ela. E aceitando a realidade, diz que Pissarro criou tudo nele, desde suas garras e presas até o seu coração e desejos mais profundos. E afirma pela grandeza e glória da República que irá, sem dúvida, banhar-se no sangue de seus inimigos. E em troca quer que lhe conceda um pedido, que Pissarro logo aceita, o mandando contar-lhe o que quer. E Romê responde que apenas uma. Encontrou uma única coisa da qual não vai se arrepender. E o capítulo termina com Romê pedindo para que Pissarro liberte a Olympe como recompensa por ele vencer as semifinais do ZOT. Finalizando assim o capítulo 75 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 76 Mentiras. O capítulo começa após 3 dias desde a vitória das Space Angels contra os Jovian Seeds no bloco A das semifinais. Gerambo informa a todos em sua transmissão que o 10º ZOT retornou após correr o risco de ser cancelado por causa de uma crise de imparcialidade. E agora a batalha entre os Space Karate Allies contra o Reino Genoma de Vênus está prestes a começar. ZOT, 9º dia, semifinais do bloco B. Nos é mostrado a plateia já torcendo, vibrando para os Space Karate Allies esmagarem os venusianos. Gerambo, sem querer, acaba revelando que o Coliseu está vazio, devido ao público ter ido embora com o anúncio do comitê de que podem perder suas vidas. Então, pediram para o público se juntar num único lugar. No entanto, nunca viram uma audiência tão unilateral. Os fãs das Space Angels e também os de Júpiter estão torcendo para os Space Karate Allies. E Hopper comenta que os cidadãos comuns geralmente são contra o governo, então é natural que Venus se encaixe no papel de vilão. Depois do Battle Royale criado pelo Zeka, os Space Karate Allies preencheram as 2 vagas, sendo agora o time principal formado por Zeka, Toji, Taraba do Karatê Super Crustáceo e Hakan do Karatê Anti-Tanque, sobrando ainda uma vaga para ser preenchida. No replay do dia anterior é mostrado que Zeka deixou o Hakan entrar no time com uma condição especial, pois ele odeia limitações como idealismo, mas não diz qual é essa condição, fazendo Gerambo questionar os motivos, já que o Hakan deixa uma impressão de que é egoísta, e Hopper responde que as técnicas de Hakan não devem ser subestimadas, pois até mesmo no submundo seu comportamento anormal é considerado como insano. E do outro lado, no time Reino do Genoma da República Vênus, temos no time principal o Romê do Feu, que foi o único a lutar até agora, e mais 4 competidores, Gargantua, Arduina, Xicheface e Bigorne, que ainda não tiveram suas imagens reveladas. Gerambo comenta que Vênus é um lugar que conta com manipulação genética e estranhas criaturas como força principal, mas pergunta se mesmo com aprimoramento genético eles podem vencer os ciborgues do karatê espacial. Hopper responde que, embora não seja sua especialidade, ali isso pode ser inútil para eles. E explica a história de Vênus, que o planeta possui recursos escassos, mas a nanotecnologia é avançada, representando o ápice da nanotecnologia.
Há 200 anos, o Berserker e a Matuselização foram criados, mas por conta das limitações impostas pelo Tratado da Ladder, que restringiu drasticamente o uso da nanotecnologia, eles pediram ajuda de Vênus devido à crise que se encontravam. Então começaram o desenvolvimento da bioengenharia, chamando-a de nanotecnologia que não usa nanomáquinas, basicamente a manipulação dos genes e vida orgânica. Vênus pressionou para que houvesse uma mudança na lei que permitia a produção e consumo de objetos biológicos e pseudo-humanos. E também usaram a bioengenharia em si mesmos, e atingiram a autorremodelação, mudando sua própria anatomia para se adequar melhor às condições do planeta. Hoje, a forma mais comum dos venusianos é a de um ovo com uma grande boca e com braços e pernas bem finos. Em todo o sistema solar, a bioengenharia é protegida por patentes venusianas, e cópias são proibidas. Existe uma variedade de produtos biotecnológicos, desde meio de transportes até mesmo prédios. Mas Gerambo interrompe a explicação de Hopper, citando que tirar a vitória de Júpiter 4 vezes não é algo que pode ser subestimado. Mas o reino de Genoma da Republic Venus são os líderes da evolução humana, e eles avançam rapidamente. Logo em seguida, a vanguarda do Space Karate Alice adentram a arena, com Toji, Hakan e Taraba na linha de frente. Taraba reclama com os outros dois, pois tem a certeza de que somente ele seria o suficiente. Mas Toji discorda, pois se trata de um time Seed, então não podem ser descuidados. Mas permite que Taraba lidere o ataque, dando suporte a ele junto com Hakan na retaguarda. Hopper comenta que os Space Karate Alice estão levando bem a sério, mas Gerambo questiona Zeka não estar ali liderando o ataque, já que tem um conflito entre ele e os venusianos. E vemos Zeka lá na base, assistindo tranquilo enquanto toma uma cerveja. E ele comenta consigo mesmo que não faria algo tão tosco, ficando puto e partindo para cima só porque zombaram dele, que é melhor deixar os capachos do time para seus subordinados. Logo, Romedofeu adentra a arena. Ele diz para a Arduina que está faminto e vai usar todas as suas forças para obter o troféu, a liberdade da Olympe, e ordena que seus subordinados, Bigorne e Xixeface, avancem na linha de frente. Assim, eles fazem. Os monstros gigantes de Vênus, especialmente criados para esse Zot, adentram a arena, com Romedofeu os comandando na retaguarda como cães de rinha, que à primeira vista dão a impressão de usarem poderosos ataques físicos. Em outro plano, Pissarro e Olympe assistem ao início da batalha de lá da base do reino do Genoma. Pissarro lhe diz que é grato a ela, pois em termos de organismos biológicos de combate, o modelo Quinocéfalos do Romedofeu era abaixo da média. Mas Olympe deu a ele espírito de batalha, além de fazê-lo desenvolver inteligência e grande resiliência. Essa foi sua contribuição. Mas Pissarro acha irônico que o desejo dele foi dar a liberdade a Olympe, e pergunta se ela sabe o significado de liberdade. Mas ela, já bem aflita, apenas lhe pede para respondê-la se, já que foi ele quem os criou, se sabia que tudo isso aconteceria, que traria sofrimento ao Y, e por isso a usou como ferramenta para educá-lo. Pissarro responde que foi tudo calculado e a questiona se ela entenderia se tivesse lhe dito algo assim, pois a conversa que tiveram foi falsa apenas para encobrir sua real intenção. E a primeira coisa que um recém-nascido aprende é manipular os outros através de mentiras. Pissarro diz para Olympe que ela foi originalmente projetada para ser um brinquedo de homens velhos. Ela é um dispositivo que por si só é uma mentira. E Romedofeu sabe disso. Ele sentiu isso. Por isso não acreditará no que ela disser. Olympe pergunta como ele foi capaz de fazer isso, e desaba em lágrimas ajoelhada à sua frente. Enquanto Pissarro completa que aquele pedido infantil de libertá-la é a prova de que ele não confia nela. É o mesmo que dizer, não preciso mais da Olympe. De volta à arena, a luta já havia começado, com Taraba avançando em direção ao Bigorne com um chute supersônico em sua cabeça, que gera uma poderosa, mas pequena explosão no local que o atinge, arremessando-o na direção oposta, mas não causa nenhum dano nas escamas do Bigorne. E Pissarro ri do karateka, comentando que as escamas dos dois monstros gigantes contêm hidrogênio metálico, um tipo de explosivo que cria uma armadura reativa, usando a energia desse explosivo em torno do corpo para cancelar os danos dos inimigos.
E de dentro de seus chifres, em meio às escamas, surgem olhos, que Pissarro chama de biomísseis, que saem de todo o corpo do Bigorne em alta velocidade, indo em direção ao Taraba, que ainda voava devido à explosão. Pissarro explica que mesmo tendo limite de 5 pessoas, criando os organismos já dentro da arena, pode-se ter mais seres lutando sem quebrar as regras. Mas antes que os biomísseis atingissem Taraba, Toji destrói todos com uma onda de choque gerada pelo seu soco no ar. E então, o Shishiface avança em direção de Toji, o atacando com um raio de energia gerado em sua boca. Toji bloqueia o raio laser com as mãos, mas é arrastado para trás com seu poder, já ficando intimidado com o ataque, que, diferente de outros lasers, esse biogás Flambeour transporta energia continuamente em megawatts, não quilowatts. Enquanto isso, Bigorne estava concentrando os ataques dos projéteis de seus dedos em Taraba, que já estava no chão, destruindo todo o solo ao seu redor, assustando Gerambo e Hopper com os tipos de coisas que esses monstros são capazes de produzir a partir do zero, que mesmo sabendo que rivalizam com armas modernas, não esperava que fossem tão poderosos. Mas Taraba não tenta se desviar, ele gera um campo de força eletromagnético em volta de si, bloqueando todos os tiros do Bigorne com sua super carapaça de batalha terceira forma, dizendo que um ataque sem alma não pode o derrotar enquanto ele pega um desses projéteis, que se assemelhavam à ponta de uma lança explosiva, e arremessa de volta na cabeça do Bigorne, gerando uma explosão dupla na colisão da lança com a sua armadura explosiva. E o efeito de seus campos, tentando repelir uma a outra, destrói uma das escamas de sua armadura, expondo parcialmente o seu cérebro. Taraba aproveita da distração para saltar acima da cabeça do Bigorne, sem ser notado devido às chamas, e desfere um soco supersônico usando sua habilidade Zugalologre, que transmite raios de energia eletromagnética por todo o crânio do Bigorne, fazendo com que todo o seu corpo exploda de dentro para fora, o destruindo por completo. Hopper e Gerambo comemoram a vitória de Taraba, mas, de lá da base, Pissarro se vangloria de que isso era apenas uma forma de testar a força do inimigo e tirar algumas peças do jogo, criando confusão, e que Romedofeu deve estar prestes a agir. E no momento que o Bigorne caiu no chão, o Romedofeu, que estava assistindo, é acertado na cabeça por um golpe dos dedos venenosos do Rakan, que comemora por isso ter sido fácil e não ser uma ilusão, assim como foi quando ele atacou a Gali. Mas Romê apenas lhe diz que estava esperando por sua emboscada, enquanto uma massa de carne e tecido orgânico revelam seu verdadeiro corpo e aquele que o Rakan golpeou se dissolvia. Romê comenta sobre karatecas serem bons em destruir coisas rígidas, mas não coisas macias, como aquela massa que cobria completamente o Rakan. E logo em seguida, anuncia a todos que eles já esperaram demais, e ordena que o competidor Arduina desative a camuflagem, e devore tudo até estar satisfeito. Assim como a boca do inferno, ele deveria devorar tudo. E assim ele fez. Taraba e Toji em cima do Shishiface tiveram tempo apenas de notar o tremor no solo, quando Arduina surge com dezenas de tentáculos saindo do solo, cobrindo a arena como o Kraken no oceano, consumindo tudo a seu alcance. E o capítulo termina com o Romedofeu invejando a habilidade do Arduina de devorar tudo, afirmando para si mesmo que, se ele tivesse um estômago capaz de digerir tudo, se tornaria um só com a Olympe. Finalizando assim o capítulo 76 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 77. Isso é Karatê. O capítulo começa nos mostrando uma criatura colossal surgindo com dezenas de tentáculos em meio à arena, cobrindo todo o solo. Gerambo e Hopper comentam que, de acordo com os registros, esse é o Arduina, do reino do Genoma, e se perguntam se esse tamanho não é contra as regras. Logo em seguida, esse monstro passa a se mover, assustando a todos com os movimentos de seus tentáculos. Pissarro conta para Olympe que a forma embrionária do Arduina tem apenas 80 centímetros, e através do consumo de matéria inorgânica ele aumenta seu tamanho, formando uma enorme colônia, e o Bigorne e Shishiface são apenas distrações, ganhando tempo para o Arduina, além de servirem de alimento para ele crescer, não violando as regras por aumentar o tamanho conforme consome a matéria, assim como o Armen 609 dos Joviancides. E mesmo que o Arduina tenha a habilidade de imitar qualquer ser ou objeto, e uma velocidade de regeneração que a torna praticamente impossível de matar, possui uma inteligência básica, classificado como organismo inferior.
Então, para utilizar suas habilidades, precisa do Romedufeu, que é o cérebro do Arduino, sendo controlado como um drone. Olymp vê aquilo preocupada, se lamentando pelo que Greg se tornou graças a ela. Enquanto Pissarro explicava sobre o Arduino para Olymp, Toji ainda enfrentava o Shishaface, tendo dificuldades devido ao seu tamanho e força colossal, que estava fora de controle, disparando seus raios lasers para todos os lados enquanto tentava escapar dos tentáculos do Arduino. Os lasers acabam batendo nas paredes que os envolviam dentro do corpo do Arduino e são refletidos de volta para ele, gerando uma grande explosão que o destrói ao acertar a armadura explosiva de suas escamas. Toji salta para longe dele no último instante e vê que o Taraba e o Rakan foram analisados e separados, caindo na armadilha do inimigo. Então percebe que precisa pensar em uma forma de escapar logo da barreira de tentáculos. Toji aproveita do impulso que pegou escapando da explosão do Shishaface para direcionar-se até uma das paredes do corpo do Arduino, usando vários ataques super eletromagnéticos contra ele, que de início parece ter funcionado ao abrir uma cratera na parede, com todo o seu corpo sendo envolvido em um tipo de gosma líquida com uma poderosa natureza adesiva. Antes que ele pudesse pensar em uma forma de escapar, a onda de impacto lança uma bolha daquela matéria orgânica em cima dele, ficando completamente submerso naquela gosma, restringindo seus movimentos enquanto o sufoca. Toji percebe que foi negligente por estar acompanhado e subestimaram seus oponentes desde o começo. Enquanto isso, Taraba estava do outro lado da barreira, enfrentando os tentáculos e criaturas vivas que eram geradas através da matéria absorvida do Bigorne. Um tipo de lacraia o ataca com suas pinças, que ele facilmente consegue bloquear com os braços, se vangloriando por ter levado a vida toda para treinar e aperfeiçoar a defesa da parede de ferro, tendo a certeza de que, não importa o que haja, ela não pode ser quebrada, principalmente por uma criatura sem alma. Taraba joga a lacraia no chão, girando seus braços, e utiliza sua habilidade Shiakoda no Ken para abrir as pinças da criatura que o prendia com um pulso elétrico, que a explode por completo, arremessando os restos mortais de seu corpo como um disparo de canhão, que atinge a base dos Venusian Seeds, quase acertando em cheio a Olymp e o Pissarro, que, assustado, questiona o que Romedufeu está fazendo por não impedir isso. Hopper comenta entusiasmado com o quão poderoso é o Taraba, que é como a reencarnação de um herói lendário que é capaz de derrotar qualquer monstro gigante, e explica que seu Shiakoda no Ken é uma técnica secreta da escola de karatê Super Crustáceo, e o camarão louva-a-Deus captura suas presas com as pinças que são tão poderosas que se comparam à força de uma bala. Logo em seguida, Toji surge ali ao seu lado, saindo de dentro do corpo do Arduino, ainda envolto naquela gosma de matéria orgânica que se assemelhava à carne derretida. Taraba zoa com ele por estar péssimo, e Toji, abatido, lhe diz que deu trabalho sair dali. Eles se agrupam para enfrentar o Arduino juntos, ficando de costas um para o outro, protegendo a retaguarda. Vendo que essa coisa parece não ter nenhuma coordenação, e por conta da imprevisibilidade, não podem se descuidar. E logo, Toji diz que precisam derrotar o Romedufeu, que está comandando o Arduino. Então, Taraba lhe diz que quer lhe contar algo há muito tempo esquecido que foi ensinado por seu mestre. A vanguarda do Karatê. O Karatê não ataca primeiro. Isso explica e representa a guarda especial na defesa da moral. Porém, não significa que a ideologia do karatê está apenas em sua habilidade defensiva, o mandando resistir aos ataques do inimigo ou os defender, e se tiver a oportunidade, desferir o ataque mortal ao inimigo. E completa que o verdadeiro significado é que apenas o karatê capaz de defender todo e qualquer ataque pode ser considerado o mais forte. Esse é o significado do verso que Taraba tem a lhe dizer. E ele tem a certeza que compreender esse ensinamento foi um presente de seu mestre. Antes que Toji pudesse respondê-lo, uma das flores geradas do corpo do Arduino desabrocham em espinhos elétricos e disparam contra o Taraba, cobrindo todo o seu corpo em esporos espinhosos que criam uma corrente de plasma retroativo, o prendendo com o efeito eletromagnético que sela todos os seus movimentos. Pissarro comemora em fúria, tendo a certeza de que o Taraba morreria. Mas Taraba, já completamente envolto nos esporos, apenas diz para Toji lembrar-se que isso é karatê, e libera uma onda de energia em volta de seu corpo, destruindo completamente aquelas plantas e limpando a área ao seu redor. Mas então, espinhos vindo das costas do Toji atravessam o corpo do Taraba, o deixando completamente incapacitado, sem entender o que houve.
E Toji explica para ele que sua carapaça blindada, usando onda eletromagnética distorcendo o espaço, é uma defesa muito poderosa, mas é fraca em áreas que não estão conscientemente protegidas. E ele enganou seus sentidos para enfraquecê-lo. E o capítulo termina com Toji revelando que na verdade era o Romê do Feu, em um corpo falso moldado por matéria orgânica, perguntando se karatecas não são capazes de sentir desconfiança, os chamando de estúpidos. Finalizando assim o capítulo 77 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 78. O Punho de um Homem. A espada chamada O Espírito Estratégico do Guerreiro. O capítulo começa nos mostrando um momento em que Romê do Feu, disfarçado como Toji, apunhala o Taraba pelas costas, atravessando seu abdômen e tórax com espinhos e lâminas formadas por sua cobertura de matéria orgânica que cobre o seu corpo. Zeka se contorce de raiva ao ver aquilo, quebrando a garrafa de sua cerveja nas mãos com nervosismo. Em outro plano, Rakan, ainda sendo envolto nos seios formados pelaquela matéria, assiste ao ataque do Romê disfarçado como Toji. E finalmente entende o que aconteceu, percebendo que quando o Romê estava ali ao seu lado, era apenas uma imitação. Toda vez que ele faz um movimento, ao invés de os matar imediatamente, ele se diverte, os fazendo de marionetes do seu jogo. O que deixa Rakan extremamente inconformado. Ele se sente sendo sugado pelo plano do Romê do Feu, vendo que é inútil resistir, pois não consegue pensar enquanto está cercado por essa estrutura de seios que estão o esmagando. A pressão gerada pela estrutura passa a perfurar a sua armadura, desmontando o seu corpo, o que faz com que a cabeça do Rakan se separe de todo o resto, e as partes de seu corpo caem, sendo ejetadas daquela matéria de carne, indo em direção ao chão, totalmente despedaçado. Ele se lamenta pela derrota, mas se sente feliz, pois morrer em um inferno de seio sempre foi a sua fantasia. Porém, logo vê que aquilo era apenas uma ilusão. De volta ao centro do combate, Taraba reclama com Romê, o chamando de covarde por efetuar um ataque surpresa pelas costas. Mas Romê não se importa, e apenas diz que injetou plasma venenoso em seu corpo e nada pode ajudá-lo agora. Mas Taraba, em fúria, apenas o xinga, e destrói completamente aquela massa orgânica que cobria o corpo do Romê disfarçado de Toji, com um poderoso chute, obrigando o Romê a se desviar, saltando para fora de sua armadura. Ficando bem surpreso e aflito por Taraba ainda conseguir se mover. Então decide acabar com a luta de uma vez, desferindo um poderoso soco contra o Taraba, que esmaga sua cabeça, não podendo fazer nada além de usar a sua super carapaça de batalha terceira forma para amenizar os danos. Porém é inútil. O impacto do golpe do Romê se espalha por todo o seu corpo, com a pressão saindo pelos buracos causados pelos espinhos que o atravessaram. Taraba fica fascinado com esse ataque, vendo o quão magnífico é o punho do espírito solitário. E se pergunta o que Romê é em seu íntimo, por trás dessa aparência de fera. Antes de ser completamente soterrado no solo, adentrando em uma cratera aberta naquela massa de matéria orgânica que se formou do corpo do Arduino. Gerambo se pergunta se o lendário guerreiro foi derrotado, afirmando que, mesmo que Taraba tenha mostrado uma força incontrolável e esmagadora, sua experiência foi quase totalmente superada, e o punho da fera o devastou completamente. Vendo Taraba completamente destruído e em chamas na cratera, e já tendo a certeza da vitória, Pissarro recita as palavras de Darwin, que não são os mais fortes e espertos que sobrevivem, mas sim aqueles que agem em grupo ou os que têm mais apoio. Inabilidade é o contrário de adaptação, e é o que leva à extinção. E afirma rindo sadicamente que os karatecas devem desaparecer da face da terra. Olympia, ainda em prantos, pergunta se Ygritte já está completo e se não precisa mais dela. Mas do nada, Taraba se levanta. Mesmo sem mover seus braços e pernas, ele ficou de pé, como se uma força externa tivesse o puxado, mostrando que, independente da intensidade da batalha, ele ainda tem muita energia. E então, ele passa a caminhar na direção do Romê. No replay, Gerambo conta que o corpo dele foi afetado pelo plasma venenoso, e por causa disso, insetos estão devorando o seu interior. Fisicamente, ele não poderia se mover, o que deixa Pissarro assustado. Mesmo vendo aquilo, ele não consegue acreditar, e ordena que Romê acabe logo com isso. E Romê se posiciona, pronto para atacá-lo.
Taraba diz para ele que retira o que disse, que ele não é um covarde, e cita uma lembrança dolorosa, contando que já arriscou sua própria vida antes, e fala que esse punho fervente não é para ser usado em uma fera qualquer, que é arriscado, mas para conquistar algo ele precisa deixar de lado as suas dúvidas e tomar uma decisão, e cita o punho de um homem. Romeu encara preocupado, e Taraba se prepara para o embate final, pensando que, sem dúvida, Romeu é um homem monstruoso de um país distante, e não sabe no que ele está pensando, além de ter sido derrotado pelas circunstâncias. Então ele diz para Romeu ir até ele o atacar. Ele mostrará como irá reparar esse corpo destruído e como ele ressurgirá de forma esplêndida. Nesse momento, Romeu do Feu percebeu que cometeu apenas um erro. A decisão correta para Romeu seria manter a distância de Taraba, e isso seria um fator decisivo da ofensiva isolada. E assim ele faz, se afastando para longe do Taraba e usando uma daquelas plantas espinhosas para disparar contra ele, gerando uma explosão em seu entorno. Mas, acreditando que Taraba ficaria paralisado por um tempo novamente, Romeu decide avançar. Se fosse o Romeu do Feu de sempre, ele não teria dúvidas sobre isso, e manteria distância. Mas nesse momento, com seu atual conflito interno em relação a Olympe, manter seus punhos fora disso e ficar afastado é impossível para ele. E então parte para cima do Taraba, tentando lhe socar. Mas Taraba bloqueia, iniciando um confronto de socos, com ambos tentando acertar um ao outro enquanto se defendem com os braços. Desde que nasceu, ele recebeu reconhecimento de apenas um homem. E isso é algo que o deixa orgulhoso enquanto enfrenta seus oponentes. Taraba quer mostrar o que pensa com os punhos, mesmo não tendo a certeza de que irá vencer. Ele bloqueou e defendeu os ataques de Romeu, assim como havia dito para ele, pensando ser o Toji. E no momento que pôde, desferiu o ataque mortal contra seu inimigo. Um golpe com a ponta dos dedos, utilizando as duas mãos, que Romeu não pôde evitar. E Taraba perfura seu ombro com uma das mãos, quase o acertando no pescoço, mas causando um ferimento superficial. Enquanto que com a outra mão, Taraba criou uma defesa com os dois braços, bloqueando as investidas do ataque com as duas mãos de Romeu, que ficaram presas rente ao corpo do Taraba. Porém, ele percebe que será difícil evitar um ataque fatal no peito pelas pernas do Romeu, e apenas o agradece, afirmando que será a última amostra de perversidade a esse seu velho corpo. Mas antes que Taraba pudesse dar o seu golpe final, Rakan aparece ali, com seu corpo remontado, o chamando de inútil. E diz para Romeu que parece que não são tão estúpidos quanto ele disse, e é impossível ignorar essa verdade. Romeu, surpreendido, sequer tem tempo de olhar para Rakan às suas costas, quando é golpeado por um poderoso chute do Rakan, que o parte ao meio, dividindo seu corpo em dois, o afastando do Taraba. E o capítulo termina com Rakan rindo loucamente e se divertindo com o sangue espalhado do Romeu, lhe perguntando como é sentir a sua própria carne. Enquanto a parte de cima do corpo de Romeu cai em direção ao chão, conseguindo apenas dizer o nome de Olympe, se lamentando, pois ele deveria ser capaz de se adaptar e ser extremamente eficaz. Finalizando assim o capítulo 78 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 79. Uma razão para lutar. O capítulo começa nos mostrando Rakan partindo o corpo do Romeu do Feu ao meio com um poderoso chute de urânio deteriorado, mostrando o terror do karatê assassino. Logo, Rakan se prepara para dar o golpe final no Romeu, mas bem na hora um dos parafusos do seu pé se desprende, e todo o seu corpo se desmonta por completo no ar. Rakan logo vê que um esforço em equipe não vai resolver, e decide se retirar da batalha para voltar após reparar o seu corpo, permitindo que Romeu escape por pouco do golpe final. Caído no chão em sofrimento, o Romeu se pergunta se esse golpe do Rakan teria o matado. Olympe entra em desespero, preocupada com Romeu, e cai em lágrimas, pedindo para Pissarro parar a luta antes que o Ygritte morra. Mas, irritado por Romeu ter abaixado a guarda com uma provocação e tentado resolver nos punhos, dá um tapa na cara da Olímpia, afastando, lhe mandando ficar em silêncio, pois ela é só um brinquedo. Após breves segundos, já mais calmo, Pissarro diz para ela não se preocupar, pois Romeu foi projetado para não morrer facilmente. Mas, ainda preocupado com o destino da batalha, chega à conclusão que terá de usar a cartada final.
E ainda caída no chão, Olympe se pergunta se a razão de Greg para lutar é porque ele foi projetado para isso, controlado e ordenado a lutar. De volta à batalha, uma grande explosão eletromagnética surge em meio aos tentáculos do Arduino, com Toji escapando vivo daquele inferno ao ativar os propulsores de seu corpo. E logo vai até o Taraba o cumprimentar. Mas assim que o toca, o corpo do Taraba se desfaz, estilhaçando-se em centenas de pedaços, deixando apenas seu punho inteiro, que Toji segura, ajoelhado à frente de seu corpo, lamentando a morte de seu mestre e companheiro. De lá da base, Pissarro prepara um tipo de cartucho de munição viva em um grande canhão de ossos e órgãos artificiais, e dispara o projétil, que sai na forma de um míssil em formato de semente, desabrochando em folhas, indo em direção à arena para que Romedufeu o pegue, chamando aquilo de um novo corpo. Ao ver o projétil se aproximar, Romé fica aflito, vendo que seu senhor Pissarro irá usar aquilo, mas aceita sem hesitar, lhe dando sua vida de bom grado. Romé abre os braços, entregando seu peito para o míssil que o perfura, dizendo que isso é pela Olympe. Imediatamente ele grita de dor e agonia, quando plantas e raízes passam a crescer de dentro de si. E nesse momento, Arduino passa a se mover loucamente, derrubando Toji e os restos de Taraba no solo ao levantar seus tentáculos, que passam a se transformar em raízes e plantas também. Olympe pergunta para Pissarro o que ele fez com Ygritte, que responde que disparou um enxerto vegetativo usando tecnologia PIPT, um tipo de embrião vegetal que é colocado em outro para crescer fundido à planta ou animal hospedeiro. E manda ela ver, citando substância inorgânica e orgânica, planta e vegetal, inteligência e poder. E diz que todos os seus pontos fortes foram fundidos na criatura máxima do reino genoma de Vênus, o Gargantua. A união do Romedufeu com o Arduino, um monstro gigante formado por raízes, troncos e folhas de árvores, que é dito como um demônio venusiano de 500 metros de altura, que faz sua aparição quebrando todos os limites desse torneio. Conforme o Gargantua se levanta, sua cabeça acaba ficando presa no topo do domo por exceder os limites da arena, que se inclina com seu peso, passando a ser tomada também pelas raízes que se expandem de seu corpo. De lá da base dos Space Karate Ali, Zeka assiste aquilo decepcionado, pois queria ele mesmo acabar com o Romé em sua forma base e que se assemelha à sua aparência no passado. Mas ao mesmo tempo fica surpreso por ele ter derrotado o Taraba, e admite que aquele lobisomem é bom. Porém, vê que quem está puxando as cordas da batalha por trás das cortinas é o Pissarro, ficando incomodado com seus métodos. O Gargantua o encara brevemente, sabendo que o Zeka é o real inimigo que ainda não entrou na arena. Mas logo se vira para a base do reino genoma, e do centro de sua testa sai o corpo do Romedufeu para dar uma última olhada para sua amada Olympe. Ela o encara de volta emocionada, e Pissarro lhe manda guardar bem essa visão, a última luta de seu amado Romedufeu. Ela o questiona em desespero por ter dito que Romé não morreria. Mas Pissarro responde que, agora que ele se fundiu com o Arduino a nível celular, ele não poderá voltar à sua forma original. E o ciclo de vida do Gargantua é de apenas 2 horas. Então, mesmo vencendo a partida, ele não poderá lutar nas finais no dia seguinte. Mas deixa claro que já preparou os substitutos para a luta final. E comenta que estão enfrentando o time mais poderoso dos praticantes de Karatê, que conta com o Zeka. Então, esse tipo de casualidade, como a morte dele mesmo, era esperado. E Romé está ciente desse tipo de estratégia, pois seu propósito é eliminar todos os inimigos na semifinal, mesmo que acabe morrendo. Ele nasceu e foi criado para essa luta. Pissarro completa que a BioVoivre investiu muito tempo e dinheiro no Romé, e seu status social depende dessa partida. Chegar às finais é o objetivo do reino de Genoma, para que os reservas do time Seed da Federação assumam a última batalha. Ele chama a Olympe para torcerem juntos. Ela desaba por completo, chorando ao se lembrar de seus momentos ao lado de Ygritte. E pensa consigo mesma que só queria viver em paz com ele, mesmo que isso seja um sonho impossível. Olympe aceita que estão destinados a viver da forma que lhes foi definida. Mas nesse momento ela finalmente entende, e descobre o verdadeiro motivo pelo qual Romé luta tanto. E percebe que foi tola, pois ela quis ser feliz sem se esforçar.
Quando já estava completamente sem esperanças, Olympe olha para trás e vê a pinça daquela criatura que Taraba destruiu-a disparando na base, quase lhes acertando. E a cena corta de volta para a arena, onde uma grande nuvem cumulonimbus com raios e trovões e uma forte chuva está sendo formada pela técnica do Toji, que utiliza do potencial elétrico da atmosfera que foi elevado pelo surgimento do Gargantua para controlar o eletromagnetismo e a atmosfera a seu favor. Toji se prepara para atacar o Gargantua com seu ataque mais poderoso. Um ataque que é dito por ele ser o causador de uma carnificina massiva, que não pode ser usado em um campo de batalha que contém aliados. Mas com a morte do Taraba e sem saber do paradeiro de Rakan, Toji aceita que está sozinho e decide que o selo será quebrado agora. Enquanto Pissarro comemorava e torcia pela vitória do Gargantua, ele percebe a Olympe se aproximando dele pelas costas, carregando consigo aquela pinça da criatura, pronta para atacá-lo. E assustado, pergunta o que ela está fazendo e pede para ela parar, por ser perigoso. E determinada a fazer aquilo, responde que ele disse que suas lágrimas são uma mentira, mas agora elas estão sendo derramadas por Ygritte e por ela mesma. E o capítulo termina com Olympe golpeando Pissarro com a pinça da criatura, atravessando seu abdômen com os espinhos. Finalizando assim o capítulo 79 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 80. A maior prova de existência. Aqueles que chegaram ao último estágio onde Gallia aguarda serão os representantes de Vênus ou o time karatê espacial? Olympe é matar ou morrer. O capítulo começa nos mostrando Olympe partindo o corpo do Pissarro ao meio com aquela pinça da criatura que atacou Taraba e foi atirada na base do reino do Genoma. Ela cai no chão após atacá-lo, juntamente com as duas partes separadas do corpo do Pissarro, que caem divididas ao seu lado, a deixando ainda mais assustada. Pissarro, em fúria, lhe questiona se ela pensou que poderia mudar o seu destino, afirmando que Romê não ficará contente com isso. Mas ela responde apenas que ele não é onipotente, e afirma que ele não foi capaz de enxergar através da estratégia do Ygritte, e que no fundo ele tem medo do Ygritte. Por isso tentou usá-la para deixá-lo paranoico e controlá-lo com mentiras, e o chama de verme. Nesse momento, o rosto do Pissarro se desprende de sua cabeça e sai andando para longe do corpo com pequenas patas de inseto. Logo, as demais partes de seu corpo se desprendem também, se distanciando da estrutura principal de seu corpo, que era formado por várias criaturas menores. Olympe observa aquilo enojada, mas logo fica aliviada. Ela vai até a saída da base e diz para si mesma que agora estão livres. De volta à batalha, a gigante nuvem de tempestade criada pelo Toji superou o tamanho do Gargantua, como se a antiga batalha dos titãs estivesse sendo recriada. Ele levanta a mão e ativa os propulsores de seu corpo, pronto para lançar o seu ataque. E então utiliza um impulso supereletromagnético, que faz a enorme tempestade se condensar em um poderoso tornado. Toji salta no tornado, sendo arrastado pelos fortes ventos para cima, girando em torno dele até alcançar uma altura maior do que a do Gargantua. E utiliza sua habilidade Tornado Vacuum, anexando os raios e magnetismo gerado pela estática em seu corpo. Seguido pela habilidade Inazuma Kick, com um chute supersônico indo na direção do Gargantua, sendo impulsionado pelo tornado que o segue como um turbo eletromagnético, destruindo completamente o braço esquerdo do Gargantua em seu ataque. Toji segue saltando pelo corpo do Gargantua com vários ataques em seu entorno, cavalgando pelo tornado acompanhado de trovões, como se fosse Fujin e Raijin, os deuses do vento e dos raios na mitologia chinesa. Ele comenta consigo mesmo que esse é o seu maior ataque, mas que falta precisão. Porém, tem a certeza de que em seu próximo ataque atingirá o ponto fraco do Gargantua. Mas o Romê, na testa do monstro gigante, diz que já sabe a sua fraqueza, e que um rugido irá tirar vantagem da audição aguçada do Toji. Então, o Gargantua urra, em uma frequência que afeta diretamente o cérebro do Toji, o desestabilizando por completo, dispersando o seu ataque por deixá-lo brevemente paralisado. O Gargantua aproveita da vantagem para ir até a borda da arena, pegar uma estrutura de aço e concreto, da numeração da arena que gera os seus escudos. E sem que Toji perceba, o acerta em cheio com a plataforma.
que ele tenta destruir com um soco, mas por ainda estar afetado pelo rugido, não é forte o suficiente para destruí-la. E Toji é arremessado para fora da arena junto com a plataforma, atingindo e atravessando os escudos externos da arena, parando somente ao colidir nas paredes da redoma em cebola de Keteris, perto de onde Galia estava sentada assistindo a batalha enquanto comia um peixe. Ela assiste a plataforma sendo destruída pela ruptura dos geradores de escudo junto com Toji, sem esboçar nenhuma reação, e apenas comenta que ele sumiu. Gerambo e Hopper se assustam com esse ataque que removeu os escudos da arena e comenta que Toji foi desintegrado, e agora não restam mais muitos competidores em ambos os times. Zeka reclama da derrota de Toji, incomodado por ter que entrar em cena, e é anunciado o começo da última batalha, de Zeka contra o Gargantua. Então o Gargantua pega a base dos Space Karate Alice com as mãos e a arremessa no solo da arena, destruindo e forçando a entrada do Zeka. Como um feroz demônio destruidor, Gerambo diz que até mesmo Zeka pode estar em apuros. Mas no mesmo instante, um golpe de energia atinge o joelho do Gargantua, destruindo completamente sua perna direita, o fazendo cair debruçado na arena. Então, o Zeka surge ali, à frente dele em uma plataforma elevada, criada pelas suínas da base destruída, e diz que parece que o Romê não vai ficar satisfeito a menos que ele o mate com as próprias mãos. Romê o encara, vendo que não será tão fácil, mas afirma que também conhece a sua fraqueza. Zeka ri dele, dizendo que também quer saber qual a sua fraqueza, insinuando que não tem nenhuma. E comenta que o Romê está tentando ser espertinho, ser tão diferente, mesmo tendo nascido a partir de seus genes. Mas são interrompidos pela Olympe surgindo ali na borda da base de Vênus, gritando por Ygritte, pedindo para que ele pare, o que deixam ambos bem surpresos. Ela diz para o Romê que não há mais motivos para ele enfrentar batalhas tão duras, pois ela já está livre, e conta que matou o Pissarro, o assustando, e pede feliz para eles fugirem juntos para um lugar bem longe. Romê a encara por uns instantes, e com um aperto no coração pede para que ela não tire dele a razão de lutar, deixando-a devastada com suas palavras, sem entender os seus motivos. Zeka caminha em direção ao Gargantua, dizendo para Olympe que lutar é a maior prova de existência para um homem, lhe mandando não se meter nisso, por ser uma mulher. Logo, o Gargantua e o Zeka a ignoram, focando-se apenas um no outro, com a batalha que estava prestes a se iniciar. Deixando-a em prantos, ela chora por não conseguir entender. E sem que ela percebesse, por trás dela, a grande boca que ficava no abdômen do corpo do Pissarro se abre, e de dentro dele sai o verdadeiro corpo do Pissarro, na forma de um feto com má formação, bem frágil e fraco. Ele se arrasta para fora do corpo externo com uma arma na mão, se perguntando como a Olympe pôde fazer isso, falando que ela é apenas uma imitação de um humano, mas chamou de verme o brilhante engenheiro Pissarro. Ele aponta a arma para ela, e o capítulo termina com Olympe sendo atingida nas costas pelo tiro do Pissarro, após um breve momento de liberdade. Finalizando assim o capítulo 80 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 81. Uma palavra chamada felicidade. Desaparecer em vão? O capítulo começa nos mostrando a Olympe sendo atingida nas costas pelo tiro do Pissarro. Assim que percebe, ela tenta se virar para trás e fugir, mas já era tarde demais. O espinho de uma planta atravessa seu tórax, e uma flor surge em seu peito, rasgando seu corpo de dentro para fora com as vinhas de espinhos a envolvendo. Pissarro ri sadicamente, lhe contando que essa é a bala de rosa, e as raízes dos espinhos vão se expandir dentro do corpo, não importando se é um ser vivo ou máquina, será destruído. Ele manda voltar a ser Sukata. Olympe consegue apenas dizer o nome de Ygritte uma última vez, antes de cair da plataforma no vão entre a base e a arena. Romê do Feu consegue ouvir seu sussurro mesmo de longe e se desespera ao ver sua amada caindo. E uma explosão surge na testa do Gargantua onde o Romê estava. Logo, o corpo do Gargantua passa a entrar em colapso. Zeka fica confuso ao ver aquele monstro gigante se autodestruindo, e vê algo saindo em uma nuvem de fumaça, mas não faz nada para impedir.
De dentro dessa nuvem estava o que sobrou do Romê do Feu, que destruiu o próprio corpo para separar sua parte consciente do resto do Gargantua, e saltar em direção à base para salvar a Olympe. Ele consegue pegá-la no ar e redirecionar a queda, caindo dentro da arena abraçado com ela, a protegendo. Enquanto o corpo principal do Gargantua se desfazia na arena, Jerambo questiona se foi Zeca quem efetuou um ataque invisível, o deixando irritado por não ter feito nada ainda. Lá na base do Reino Genoma, Pissarro se arrastava para os fundos, vendo que estava tudo acabado, arrependido por ter dado emoções humanas a um Guignol. Ele tenta sair de lá às pressas, pois, sem o controle do Romê, o Gargantua irá devorar tudo. Mas é impedido pelas dezenas de criaturas artificiais e geneticamente modificadas que ele mesmo criou, que o cercam indo para cima dele. Pissarro ordena que eles saiam do caminho, alegando que sabem o que acontece se uma criação desobedecer seu criador. Mas elas não o escutam e lhe atacam, despedaçando e devorando completamente seu corpo ainda vivo. Lá na arena, Romê em pranto segura a Olympe nos braços, com o que sobrou de seu corpo após se separar a nível celular do Gargantua. E pergunta por que uma coisa dessas aconteceu, sem acreditar no que está vendo. Olympe, comovida, coloca a mão em seu rosto, dizendo que está bom assim, pois a liberdade sem ele não significa nada para ela. E completa que só queria ser feliz com ele. Mas, sem entender o que ela quis dizer, lhe pede para lhe contar o que ele deveria ter feito. Porém, já era tarde demais. As rosas e espinhos tomaram conta do sistema nervoso da Olympe, encerrando a sua vida antes mesmo que ela pudesse se despedir. Paralisada, ainda com os olhos abertos o encarando. Ele se lamenta pela sua amada, quase caindo em lágrimas, repetindo para ela lhe dizer. Mas seu luto é imediatamente interrompido por Zeca aparecendo ali à sua frente, dizendo que era esperado que ele não conseguisse entender. E o que ele pensa é que foram as mulheres que inventaram um termo felicidade. Então é natural aos homens não entenderem o que significa, assim como as mulheres não podem entender a paixão dos homens. Romê apenas responde que já não tem mais forças para lutar e se rende, dando a vitória ao Zeca, que se incomoda com aquilo, mas aceita em respeito às suas mortes. Nesse momento, os restos do Gargantua que não se desfizeram saem do controle e passam a se expandir, consumindo toda a matéria que estava a seu alcance, aumentando ainda mais o seu tamanho. Rapidamente, as raízes do Gargantua cobrem toda a arena, tornando a situação muito perigosa, pois seus galhos se expandem para fora da arena, pegando a base dos Venusian Seeds, a devorando por completo num instante. Vendo que ele continuaria a se expandir, Jerambo questiona se não deveriam evacuar, pois essa coisa já estava chegando até as estruturas internas da estação espacial. E Zeca salta para o alto, se distanciando do Romê, enquanto lhe diz que pensou que não ficaria satisfeito até socá-lo, mas que cobrará esse débito na próxima vida, afirmando que quando Romê renascer, irá espancá-lo e o manda se preparar. Romê o observa admirado, sabendo o que Zeca faria, enquanto as raízes do Gargantua se aproximavam dele, o cercando, sem que ele pudesse fazer nada a não ser abraçar sua amada, por não ter restado quase nada de seu corpo. E responde que se ele renascer como um humano, então certamente se encontrarão de novo. Rapidamente, o Gargantua engole o Romê e a Olympe, tendo consumido todo o perímetro do Coliseu. Zeca, ainda no ar, reflete sobre arriscar a vida por uma mulher, afirmando que isso também é a paixão de um homem. E Romê era mais humano do que qualquer um. Zeca eleva sua mão aos céus e desfere um ataque direto na arena, semelhante ao que ele fez no asteroide do Donfua. A onda de impacto do seu golpe se espalha por todas as raízes do Gargantua, sendo capaz de passar até mesmo os escudos externos e barreiras reforçadas, criadas após o ataque do Tunguska, destruindo novamente a cúpula em cebola, mas em um feixe vertical, que abre somente um grande buraco na superfície superior e inferior de Keteris, sem danificar sua estrutura. Todos ali assistindo ficam impressionados com a visão linda de uma árvore totalmente florida que surge no lugar da arena tomada pelo Gargantua, imaginando que Zeca criou um milagre com os punhos. Ele se senta no centro da árvore, observando a beleza criada pelos galhos, refletindo sobre o significado de tudo isso, desejando um saquê para apreciar toda aquela situação. Pouco depois, lá no hangar dos competidores, Azie andava pelos corredores, procurando pela Gali, enquanto era anunciado num telão a vitória sem precedentes dos Space Karateales, que agora finalmente enfrentarão Gali e as Space Angels.
Dado o momento, ela sente uma tontura e se apoia na parede, gerando uma vibração em toda a sua superfície, semelhante ao ataque Herzenhoen da Gali, explodindo a parede em seu ponto mais fraco, onde estava instalado o telão. Ela olha para sua mão assustada, percebendo que está sem tempo. E o capítulo termina com Azazie caindo no chão, quase perdendo a consciência devido à convulsão, nos deixando a dúvida o que houve com Azazie. Finalizando assim o capítulo 81 e também volume 13 de Battle Angel Alita Gun Last Order. O que é a mensagem que Azazie queria contar para Gali e o que isso tem a ver com a sua doença? Agora que os dois times Sidious perderam, Enbad colocará seu plano com a espada de Damocles em prática para impedir que algum dos dois times consiga a independência da Terra? Onde está o cérebro da Law, que foi recuperado pelo Landa Nanan junto com o Chip Mib da Gali? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar o rumo que a história vai tomar agora que finalmente chegamos no arco final do Zote com tanta coisa que ficou para trás? Deixem-nos saber sua opinião. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Já estamos chegando nos volumes finais dessa obra, mas ainda tem outros 2 mangás do universo de Alita. Por isso, contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro, assim como o Eduardo Barbosa e o Idson Pumarega, que já fazem parte do clube de membros. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.